O melhor da 19ª rodada, que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, está logo no começo, nos jogos de sábado. E logo que abre mesmo a rodada, às 17 horas, reúne simplesmente o primeiro colocado, Flamengo, contra o segundo, Santos. Únicos times que podem sair dessa metade do campeonato com o título simbólico de campeão do turno. O Flamengo, 2 pontos atrás do Santos, e no melhor momento, joga no Maracanã, com um público certamente superior a 60 mil, porque quase todos os ingressos estão vendidos. A notícia que eu tenho até esse momento, que praticamente tudo já foi vendido. O Flamengo no embalo, com seu time titular, com a volta do De Arrascaeta, que estava na seleção uruguaia, do Bruno Henrique, que estava na seleção brasileira. É um Flamengo mais inteiro, que vem de uma sequência de vitórias impressionante e fazendo muito gol, com muito mais gols que os adversários. Diante de um Santos que encantou até a parada para a Copa América, um pouquinho, 1 ou 2 rodadas depois, mas parou nas últimas 4 rodadas e há 4 jogos não vence. Inclusive vem de 2 empates consecutivos em casa. O Flamengo tem um ligeiro favoritismo, mas é bom lembrar que o Santos também não tem medo de jogar na casa do adversário. Ataca para valer, como faz o próprio Flamengo. Além deles, só o Grêmio joga com esse jeito. O outro jogo de maior importância da rodada é às 19 horas entre Palmeiras e Cruzeiro, por 2 singularidades. O Palmeiras pode se favorecer do resultado de Flamengo e Santos mais cedo. Ele está em terceiro lugar, 3 pontos atrás do Santos, atrás do Flamengo, e 1 atrás do Santos. Dependendo do resultado, ele pode assumir este segundo lugar. Primeiro não, porque o número de vitórias deles é impossível de alcançar o Flamengo nesse caso. Quanto ao Cruzeiro, até 1 mês atrás, o Cruzeiro era dirigido pelo Mano Menezes, que agora está no Palestra Paulista. O Mano, que deixou o time mineiro na zona do rebaixamento, pode devolvê-lo, inclusive, dependendo da rodada, se o Palmeiras, como dera lógica, ganhar o jogo no Allianz. Quanto ao Cruzeiro, em crise, o Rogério Ceni afastando os jogadores, o Edilson fica em Belo Horizonte, não viaja. Vamos ver como é que o Rogério vai fazer para tentar convencer esses jogadores a reagirem no campeonato, a situação meio complicada. Nesse mesmo horário tem Chapecoense e Vasco, é um jogo da turma lá de baixo, a Chapecoense afundada, a pior versão da Chape desde que ela ascendeu à Série A em 2014, e o Vasco também vem em declínio. O Vasco também ameaçou uns resultados bons sob a direção do Luxemburgo, mas nos últimos jogos atuando muito mal e vem em declínio na tabela, também está na alça de mira ali da zona do rebaixamento. Encerrando o sábado, temos Ceará e Botafogo, 2 times da zona intermediária, mas não tão intermediária assim, porque o perdedor fica colocado mais para trás, principalmente se for o Ceará. No domingo, logo às 11 horas, os 2 finalistas da Copa do Brasil têm jogos e devem escalar times alternativos, digamos assim. O Inter visita o Atlético Mineiro no Horto, um Galo sem vencer há 4 jogos, mas o Inter, que vem num embalo melhor, perdeu o jogo inaugural da final da Copa do Brasil para o Furacão e deve poupar quase todo o time, se não todo. Então, o Atlético tem uma vantagem aí de contar com enfrentar um time reserva. No mesmo horário, em Curitiba, também com a formação reserva, muito provavelmente o Atlético Paranaense, que saiu em vantagem contra o Inter com a vitória, mas é vantagem mínima de 1-0 e vai defender o empate no Sul para ser campeão inédito da Copa do Brasil. Ele recebe o Lanterna Avaí. Deve ser uma missão aparentemente tranquila para o dono da casa, mesmo com time alternativo. Às 16 horas temos um clássico de tricolores do Nordeste, Bahia e Fortaleza, 2 times de campanha digna, principalmente o Bahia, que aspira a algo mais. O Bahia briga, inclusive, pelas posições de Libertadores, muito bem dirigido pelo Roger Machado. O Fluminense é o mandante contra o Corinthians, mas vai jogar em Brasília, o que diminui as suas chances. O Fluminense afundado nas horas de rebaixamento, não adiantou nada a troca de treinador, o Oswaldo Oliveira não conseguiu imprimir o seu estilo e o time perdeu a marca do Fernando Diniz, virou um híbrido na pior condição, o tricolor, e o Corinthians, que está invicto a 10 jogos, mas também é o rei dos empates. Então é um jogo em que o Corinthians tem uma ligeira vantagem por jogar em estádio neutro, que é o Mané Garrincha, possivelmente até com a maior parte da torcida. No mesmo horário, o Grêmio e Goiás, o Grêmio vem de uma goleada convincente sobre o Cruzeiro, o Grêmio tende a poupar um ou outro jogador, mas não tem por que escalar time reserva no momento, é favoritaço contra o Goiás, e encerrando a rodada às 19 horas, o São Paulo, que anda devendo, não consegue resultados quando precisa, vai pegar um time afundado lá na zona do rebaixamento, que é o CSA. O São Paulo, no Morumbi, é favoritaço. E o São Paulo sonha em
voltar ao grupo dos times da frente. Essa é, pois, a última rodada que fecha esse turno desse empolgante Campeonato Brasileiro.